gravar, gente, para falar. Vamos lá, então, para um bate-papo aí, né? Então, vocês leram aí, né? Deu tempo de vocês darem uma lida, pelo menos nos textos, né, que eu passei, instalar o programa, né? E aí, o que que vocês, assim, aprenderam, né, lendo esse texto aí sobre o laboratório da comportamental, né? O que que ficou na cabeça de vocês sobre isso? Não ficou nada? Alguém gostaria de comentar aí dos textos para a gente iniciar essa discussão? Professor, na verdade, eu li só o primeiro, né? Uhum. Agora, quando eu comentei no grupo que a Nath colocou os outros textos, porque eu achei que aqueles outros dois seriam só pro pessoal que fosse fazer o fichamento. Aí eu li mesmo só aquele laboratório de pesquisa de psicologia experimental, né? Que explica a questão de como foi criado, né? Como é que foi usado antigamente pelo... É Jundit ou é Wundt? É Wundt, né? Que é alemão, né? Tem, Wundt. sim. É na verdade, que no texto, eles explicam que esse certo laboratório, né, essa forma de observação, era questão para visualizar algumas variáveis do comportamento, né? Enfim, e é utilizado ainda para isso, com um ratinho. É. Ainda tô meio assim, tentar mexer com esse ratinho, mas vamos lá, né? Viram os vídeos lá que eu passei também? Eu pesquisei, eu tava vendo um no YouTube, Uhum. Mas já aquele que eu ensinando como joguei é no que faz grupo, a chegou a questão. ver? Não, não. O senhor colocou no grupo, não cheguei a ver, não. Uhum. Beleza. Então, lá naqueles vídeos que eu passei no grupo, né, eles mostram a prática, né, com os ratinhos, né, que isso aí é muito importante aí para o curso de psicologia, né? Só que já é uma prática que já está chegando no fim, né? Porque ela foi baseada em experimentos do Skinner, né? Quando era no início da carreira dele, né? Então, esses experimentos são apenas reproduções, né, no laboratório de experimentos que foram feitos por ele, né? Que é isso que a gente vai fazer com o software. Que hoje em dia a comportamental ela faz muito mais pesquisas assim com seres humanos, né, através de treinamento de habilidades sociais, né, como eu sempre falo para você lá das pesquisas da Federal do Pará, né, que eles fazem pesquisas com autistas, com crianças, né, e os melhores métodos que tem hoje em dia para se tratar autistas, né, são da comportamental, né, que no caso é o ABA, né, que é muito conhecido. Tá? Então, esses textos aí vão falar, né, dessa transição, né, desse laboratório, né, para o SNF, né, para o programinha aí, né? Então precisa assim que vocês leiam, né, para entender essa transição, né? Porque hoje em dia a gente não utiliza muito mais, né, o laboratório e utiliza mais outros tipos de pesquisa, né? Por ser uma questão histórica, né? E também por ser algo ligado também à bioética também, né? Muitas faculdades elas estão deixando
de utilizar, porque por causa do custo, né, do biotério e também por questões éticas, né, da vida animal e etc. Assim, né? Aí acaba adotando mesmo o software. Né? Professor, mas a gente percebe que eles utilizavam, assim, até mesmo pelo tempo, né? 1912, 1913, 1869. Então, eram épocas diferentes, né? Hoje nós estamos utilizando, quem diria, né? Talvez eles não pensariam que futuramente alunos de psicologia poderiam fazer essa questão desse experimento através de um aplicativo, né? De um software, igual o senhor passou para gente. Isso, muito Então, tem essa bem. questão, tem essa questão também da bioética, né? Que o senhor falou, da vida do animal, enfim, que, né? Não, querendo ou não, é colocado, a Natália até brincou, tem um texto que compara o ser humano com um ratinho, então é comparado como uma vida, né? Digamos assim. E, e com essa forma da gente trabalhar online, tipo, fica mais fácil, é mais, no meu ver, eu não preferia nenhum, né? Mas já que é para mexer, eu prefiro mexer virtualmente aqui do que ter um numa caixa na minha frente ali e a gente ter que estar fazendo esse experimento. Então, acho que são coisas que vai acompanhando, né, a tecnologia, então vai aprimorando, além dessa questão da bioética também. Com certeza, né? É, essa questão aí que você falou, né? Tinha muitos alunos, por exemplo, eu cheguei a trabalhar lá em Rondônia em dois tipos de faculdade. Uma que tinha ainda o biotério, né? E outra que era o software, né? Então tenho um pouco de experiência aí nesse sentido. E tinha alunos meus que tinham problemas que nem você, né? Tipo, não quero chegar perto do rato nem nada, né? E tal. Teve aluna minha também que até desenvolveu um tipo de alergia quando entrou no biotério, né? Aí eu tive que afastar ela e passar uma outra atividade e etc, né? Então tem uma série de outras coisas também, né, que acontece que hoje em dia a gente prefere usar o software, né? Mas essa questão aí da comparação do animal, do ser humano, a gente já até falou em sala de aula, né, gente? Porque biologicamente, né, e evolutivamente falando, né, os organismos eles têm a mesma estrutura, né, antiga, né? A única coisa que nos diferencia biologicamente dos animais, né, o ser humano dos animais é a parte do neocórtex, né, que é o nosso cérebro, né, que é essa parte aqui, né, de cima, que é mais desenvolvida, né? Mas biologicamente falando, né, a estrutura é a mesma. Tanto em termos assim de reação a estresse, né, e a situações novas, né, os sistemas aí de vigilância, né, e de alerta são os mesmos tanto no animal como no ser humano. Né? Por isso que eles fazem esse estudo comparativo, porque as reações patológicas, né, tipo de estresse, de ansiedade, de depressão, fobia, tanto no animal como no ser humano, a parte fisiológica é a mesma. Né? Por isso que é interessante, foi interessante, né, para comportamental estudar, né, o comportamento do animal e comparar com o ser humano. Né? Logicamente que dentro de um grau cognitivo, né, é muito, muito diferente mesmo, né? Um animal bem mais simples que o rato, né? Comparar com o ser humano. O ser humano ele é muito mais complexo, né? Falando assim das reações dele quanto a essas situações, né? Mas serviu para a gente conhecer, pelo menos a nível fisiológico e comportamental, né, essas reações patológicas aí de medo, fobia, ansiedade, depressão, transtorno, elas são muito semelhantes, né? Tanto do animal quanto para o ser humano. Né? Acho que por isso que é importante a gente procurar conhecer, né, essa parte fisiológica aí. Né? Professor, tenho uma dúvida. O senhor trabalhou com os dois meios, né? Tanto com ratinho, né, no laboratório e também através do aplicativo aqui. Dos dois, qual seria, assim, digamos, se eu falasse, não, para observar é melhor esse do que o outro? Ou não tem essa diferença? Olha, assim, em termos de observação, né, até nesse texto aí que tem o sniff, vai à escola, ele vai
falar sobre isso, né? Ele vai dizer que não tem muita diferença, né, da observação do software, né, para o laboratório, porque eles gravaram não sei quantas mil horas de vídeo do comportamento de ratos, né, e digitalizaram. Então, no texto e outro, não só nesse, mas em outros que tu vai encontrar, eles vão falar que não tem uma diferença na questão da observação, né? Mas, assim, existe algumas diferenças no sentido do laboratório, né? Porque o fato, às vezes, do estudante ele entrar num laboratório, que está também naquele PowerPoint que eu enviei para vocês, né? Estimula o estudante a se interessar por pesquisa, né? Não que o software não vá estimular também, né, esse interesse por pesquisa, né? Mas quando você está num ambiente, né, que é propício para isso, né, que é o próprio biotério, né, isso acaba te estimulando, né, a te interessar mais. E foi o que aconteceu comigo quando eu entrei no mestrado, né? Porque o laboratório lá do meu orientador, né, ele mexia com peixe. Então, quando eu entrei, eu não fazia a mínima ideia, né, dessa dimensão do que é um laboratório, do que é pesquisa. Eu só fui ter ideia disso dentro do mestrado e foi muito rico para mim, né, nesse sentido aí. Então, talvez a diferença seja a questão do ambiente mesmo, né, que vocês não vão ter contato. Mas que a gente pode, né, simular, né, como tudo é simulado, né, na nossa vida, né. Por exemplo, hoje a gente está simulando um ambiente de sala de aula, né, e tem algum efeito, vai ter algum efeito de qualquer maneira, né. Só que vai ter algumas diferenças sim, só que são poucas, né, se você for ler dentro de literatura, né, e dentro da prática, assim. E como assim, né, não sei vocês também, né, mas a grande maioria das pessoas que faz faculdade particular, né, o interesse mais é voltado para trabalho em clínica, né, trabalho em hospital, como psicólogo organizacional, etc. São muito poucos os que se interessam assim por pesquisa, né, realmente, né. Mas a gente tenta, né, estimular você, né, porque hoje em dia, para mim, assim, essa parte de pesquisa aí é a melhor parte da psicologia, para mim, né. Deu para responder um pouco? Deu sim. Uhum. Mas no texto lá, quando tu for ler, o Sniff vai à escola, ele vai falar justamente sobre isso que tu está me perguntando, né? Mas qual é a diferença e etc e tal, né? Aí ele vai dizer que não tem tanta diferença não, assim, né? É mais do ambiente mesmo, né? Mas isso pode ser substituído, né? Até porque hoje em dia na psicologia são poucas as experiências que usam, né? Isso foi uma fase da psicologia, né? Na verdade, que usava muito o laboratório, né? Hoje em dia na comportamental eles fazem mais pesquisas com habilidades sociais mesmo. Alguém mais aí, pessoal, queria compartilhar aí sua impressão dos textos? Tá? Professor, Oi. o senhor desculpa perguntar de novo, mas é só para que eu não fique com dúvida. Tá. Textos para a prova é esse, o RAP e Sniff vai à escola e discutindo o uso do laboratório de análise, não é isso? Isso, Do ensino de isso. psicologia. Eu já imprimi aqui. São só esses dois ou tem algum texto de alguma outra aula? É que eu já quero separar para estudar para a prova. Não, aí tem o dos irmãos, né? Também, né? E Ah, tá. O aquele. texto dos irmãos. Isso. E aquele da Tá, e aula qual? passada, né? Que é o É o de comportamento de animais. comportamento de animais, né? Tá, são esses 4 textos, então. São esses aí, tá? Obrigada, professor. Tá? Aí eu vou enviar ainda para vocês, né? O, o manual de como usar o Sniff, né? O que vocês vão fazer com ele, né? Que é a prática de vocês, né? Aí não sei se alguns de vocês foram no YouTube e deram uma olhada. Vocês chegaram aí no YouTube? Eu fui lá. Eu não fui. Dei Pois uma é. olhada lá no condicionamento para receber a comidinha dele lá. Isso São Paulo.
Só que no material que eu for passar para vocês, né, ele vai ensinar o passo a passo que vocês devem fazer, né? Eu vou selecionar o material e vou enviar depois, que aí a gente vai ensinar para vocês como mexer no software, né? Mas aqui no YouTube vocês vão encontrar uma série de pessoas, né, mostrando como é que se faz, né? Aí eu vou selecionar o material, vou enviar para vocês, aí vocês vão tentar fazer em casa, né? Aí vão tentar brincar nessa semana e tal, né, com o software, porque vocês vão ficar meio que maravilhados, né? Ele é um programinha bem interessante, né? E aí eu vou passar umas tarefas para vocês tentarem fazer, né? Aí já na próxima semana que a gente vai começar a pegar mais pesado, né? Hoje é mais uma introdução. Não adianta eu passar logo, entrar com força com vocês, né? Mas vocês vão ter que fazer algumas configurações no programa, né? Dependendo de cada experimento que vocês vão ter que fazer, né? Que nem ele fez aqui, né? Deixa eu voltar aqui, né? Então, olha lá, ó. Aí ele tem uns menus, né? Que nem ele está mostrando aqui, ó. Né? E aí, a partir desses menus aqui que vocês vão configurar o programa, né? E é isso que está no tutorial, tá? Aí, a partir daí, vai abrir umas janelinhas, né? Olha ele mexendo lá no menu, tá vendo? Tá? Essa é a parte mais difícil, é de vocês mexerem nos menus e saberem utilizar as janelas, né? Porque a diferença do software para o rato ao vivo, né? É que no software você tem que saber, você pode saber, na verdade, quando o rato ele está bem condicionado, né? Porque ele vai mostrar aqui, ó. Conforme ele for andando o experimento, ó, aqui, ó. Tem uma janelinha que é bem essa daqui, que tem uns gráficos vermelhos, vocês estão vendo? Conforme vocês forem condicionando o ratinho a pressionar a barra, esses gráficos vão subindo, né? E isso aqui vai indicar que o seu rato está bem condicionado, né? E que você está conseguindo sucesso com o experimento. No rato vivo, você não tem como saber isso, né? Pode ser que numa semana você chega com ele, né, e treina ele, bacana, meu rato está condicionado. Aí quando chega na outra semana, ele desaprendeu tudo, né? Essa que é também a dificuldade um pouco do experimento vivo, né? E algumas pessoas também têm dificuldade com software, que é isso que é muito interessante, né? Por isso que entra aí a importância da observação, né? De você saber quando reforçar e como reforçar, que é essa que é a dificuldade que a maioria das pessoas tem, né? Tanto no rato vivo quanto no software. Porque algumas pessoas, eu vou conseguir condicionar, vou conseguir subir a janela e tal, aí não conseguem, né? Aí elas começam, é muito engraçado essa parte no laboratório, né? Porque no laboratório vivo, os meus alunos eles começaram a dizer: professor, porque esse rato não está aprendendo, eu quero trocar o rato, ele não presta, quero trocar, né? E no software também eles falam a mesma coisa, que está errado, esse software não presta, etc. Mas na verdade a gente vai descobrir que somos nós mesmos que não estamos conseguindo observar direito e reforçar da maneira correta, né? E vocês vão meio que vivenciar isso, né? Alguns vão ter raiva aí do software, outros vão conseguir facilmente, porque é uma questão realmente, misericórdia. porque é uma questão de habilidade, é uma questão de treinar a sua observação, né? E saber quando reforçar, porque vocês só vão utilizar praticamente uma tecla, desculpa, né? Que vai ser a de espaço, né? Que é a que libera a comida para o rato, né? Vocês só vão usar isso e ficar observando. É muito simples, né? Só que às vezes é tão simples que as pessoas se batem, né, nesse sentido. Queria falar? Oi, Tassi. Professor, eu não vou fazer o experimento porque eu estou sem computador, mas assim, eu pesquisei algumas coisas e no software também funciona como o experimento em laboratório, por exemplo. O rato, ele encosta o focinho, aí você libera a água. Só que você quer que, na verdade, ele aperte com as patinhas. Aí ele encosta embaixo da barra, aí você libera. Aí depois ele começa a encostar de novo, aí você não libera. Aí ele já começa a encostar o focinho em cima da barra.
Aí você libera. Aí depois você já começa a não liberar mais quando ele coloca o focinho lá em cima. Se ele parar totalmente o movimento, aí você volta novamente a liberar ele só encostando o focinho embaixo da barra. É a mesma coisa no soft? No soft? É igualzinho. Não. É igualzinho. Tanto é que vocês têm que ter cuidado para vocês. Você tem que saber, né? A sacada, acho que tanto do laboratório quanto do software, né? É você saber quando reforçar, né? E saber quando não reforçar mais, né? Porque isso tudo é feito por classes de estímulos, né? Que nem quando você vai ensinar, eu acho que eu já falei esse exemplo na sala, né? O bebê a falar, né? No início, quando o bebê fala qualquer coisa, né? Aí você estimula, né? Você reforça, muito bem, né? Bacana e tal. Né? Só que vai chegar um tempo que você quer que ele aprenda outros comportamentos, aí você não vai reforçar mais. Né? Você já vai reforçar quando ele começar a falar sílabas, por exemplo, né? B, B, ma, pá, né? Aí você reforça, né? O princípio é o mesmo com o ratinho, né? Até que de repente, né, ele começa a falar mamá, né? Aí você não reforça mais as sílabas, né? Pá. É o mesmo princípio, né, com o ratinho. Ele, que a Tassi falou aí, né? Para ele chegar a pressionar a barra, né, você vai ter que reforçar certos comportamentos dele. Então, se ele encostar, né, por exemplo, o nariz próximo da barra, aí você pressiona, né? Porque aí vai liberar, porque aí vai ser por aproximação do comportamento, né? Porque ele não vai, lógico, de primeira assim pressionar a barra, né? Tem alguns ratinhos que fazem isso, vão lá porque sem saber, né? Pelo que eu vi também, tipo assim, se ele antes, como fala assim, ele desaprendeu. É porque assim, ele já tá meio que com o repertório. Aí se você não reforça, o condicionamento que eu estava vendo, ele é o reforço e a extinção. Né? Quando você está condicionando, né? Isso, exatamente. Porque ele, na verdade, o que pode acontecer é que você deixa ele fixo no comportamento, né? De tanto reforçar, aí ele vai ficar fixado em determinado comportamento. Aí esse que é um outro grande problema, tanto no vivo quanto no software. Porque quando você deixa ele, tipo, fixado naquele comportamento, é difícil, às vezes, de tirar. Né? Aí, às vezes, tem que começar tudo de novo, né? E imagina no laboratório vivo o problema que dava isso para mim, né? Porque aí eu tinha que trocar o ratinho, às vezes eu pedia os ratos certinho, né? Para o número de alunos, né? Aí eu comecei nos outros semestres a pedir rato a mais por causa disso, né? Uns 2 ou 3 ratos a mais, porque tinha aluno que, tipo, como a gente diz dentro da ciência, né? Queimava o experimento, né? Fazia errado, né? E aí bagunçava tudo. No software também. Se você não souber reforçar, ele pode fixar num comportamento e você perde todo o experimento. Pode acontecer mesmo. E professor, outra dúvida que eu tenho. Esses ratos, eles só vão para a caixa quando é para ele ser condicionado. Depois ele fica em um outro ambiente ou não? Tá dizendo no biotério, né? Sei lá o que é biotério. O laboratório onde eles ficam, biotério. Tipo assim, eles têm a caixinha, é só para o experimento. Eles não vivem dentro daquela caixinha. Não, no vivo, né? Tu tá dizendo, né? Isso, Não, por isso, por isso que tem que ter um biotério, né? Que é o laboratório próprio para você acondicionar os animais, né? Aí o que acontecia? Se você vê o vídeo lá, né, que eu passei no grupo, ele mostra isso. Quando eles a gente pega, né? Tira aí da caixinha e bota numa outra caixa lá que tem serragem, né? Tem uma serragem para ele ficar confortável para ele, né? Aí bota uma gradezinha em cima, e nessa grade tem um espaço para colocar uma mamadeira de água e para botar a ração, né? E ali eles ficam, entendeu? Aí tem, nos biotérios que eu trabalhei, né? Tem um técnico que cuida deles, né? E o veterinário vai lá, né? E verifica, né? Se ele está bem ou não, porque como a gente faz experimento de privação, né? O que acontece? A gente deixa o rato 24 a 48 horas sem água e sem comida,
né? Porque eu vou depois passar um texto que explica isso, né? Porque aí é mais fácil de você condicionar ele, né? Porque ele, lógico, fica com fome, fica com sede, né? Ele vai querer logo beber e comer, né? Então ele fica pronto para o experimento. Tá? Aí precisa de um veterinário no biotério para verificar, né, se ele está bem, porque se o rato emagrecer demais, era o que acontecia, né, no experimento, se ele emagrecesse demais, eu tinha que tirar ele do experimento, né, para o rato não vir a falecer, né, por conta de questões éticas, né. Deu para entender? Tem mais alguma pergunta, Tassi? Não, professor, que era isso mesmo, porque eu imaginei, né? Como a gente não teve ainda contato com a questão do laboratório, porque como você está condicionando, então eu ficava imaginando assim que eles não viviam naquela caixa ali, porque se você tem que observar se você quer aquele determinado comportamento, a partir do momento que você coloca naquela caixa, aí que inicia a tua observação. Era isso. É isso Porque mesmo. eu vi algumas coisas. Tá bom, era isso. Era o que o técnico fazia, né? Quando chegava, o dia da minha aula, por exemplo, era sexta-feira, né? Aí eu chegava com ele, aí eu falava, olha, vai ter aula sexta-feira, então coloca eles de privação para mim, né? Aí ele, tá beleza, professor. Aí ele já deixava o rato 2 dias sem água e sem comida, entendeu? Aí quando colocava na caixa, os alunos já sabiam que ele estava em privação, né? Então eu tinha que ter todo um cuidado, né? Nesse sentido aí, para que o experimento desse certo, né? Dá um trabalho do caramba, né? Não, Mas eu imaginei. Só de ficar observando alguns experimentos, eu falei, meu Deus do céu, tem que ter muito tempo para ficar sentando ali e observando. geralmente assim, Inicia por aproximação. inicialmente assim eram 3 aulas que eu dava tempo assim para o aluno avançar um pouco, né? Mas tinha vezes que tinha grupos que tinham que fazer muitas sessões porque eles tinham muita dificuldade, né? Mas geralmente umas 3 a 4 aulas dá para avançar, entendeu? Quando é com ratinho vivo. Só que às vezes pode acontecer dele desaprender, né? Porque passa uma semana, né? Então o ideal às vezes é que não tenha tanto tempo entre as sessões. Só que tem que tomar cuidado por conta da desidratação do ratinho. Professor, Oi. eu tenho em relação a essa questão do ratinho. No caso, cada grupo ele fica com um ratinho só exclusivo, é seu. Ou não. Por exemplo, igual na FADESA. A FADESA são quantas turmas? Pela manhã são 2, 3? 2. Do quarto Psicologia? período são 2, né? Manhã e noite. Pois é. Aí, no caso, cada teria que ter um ratinho para cada grupo, ou esses ratinhos ele eram compartilhados, poderiam ser compartilhados. Não, não pode ser compartilhado, porque, como a gente diz, são ratinhos ingênuos, né? Ou naive, né? Como a gente diz no inglês, né? Então, são ratos sem histórico de condicionamento, né? Então, eles eram ratos virgens, como a gente diz, né? No popular, né? Nenhum aluno podia mexer nele, né? Então, o que era do seu grupo, né? Eu não sei muito bem como vai ser ainda na FADESA, né? Porque no PPC de vocês está para ser instalado o biotério, e eu já havia conversado com a diretora, né, sobre isso, né? Que o biotério é muito custoso, né? E a maioria das faculdades, e inclusive o próprio Conselho de Psicologia, já lançou uma nota sobre isso, para que não é mais obrigatório construir biotérios, né? Por conta mais de questões éticas hoje em dia dos animais, né? Do que o do experimento em si. Aí a maioria está substituindo realmente pelo ratinho, né? E aí eu não sei te dizer como é que vai ser, né? Nos próximos semestres. Se eles vão realmente instalar, né? O biotério vai ficar no software. Eu já dei minha opinião, né? A minha opinião é que é melhor substituir, né? Pelo software mesmo, né? O meu próprio orientador me falou quando eu fui trabalhar em Rondônia, né? Ele falou: vai trabalhar com software? Beleza, não tem problema não, né? Porque como eu disse para vocês, são experimentos antigos, né? Então a gente tem que avançar, né? Mas seria um ratinho para cada um, no caso, né? E aí eu fazia assim por duplas, né? E no máximo até trios, senão fica muito complicado, né? Aí era uma dupla para cada caixa de skin, né?
né, com seu ratinho. Aí a gente separava os ratinhos no final do experimento. Alguma pergunta? O Denilson levantou a mão aí, queria perguntar. Era a respeito da questão da regressão, se tem a regressão também pelo aplicativo do animal, ou é só físico mesmo? Tipo de desaprender? Isso. E se tem que estar todo dia ali reforçando ele para aprender, né? Não, ali o software é a hora que tu pega, né, e abre, aí ele tem um salva lá, né, para Tá salvar. certo, deixa salvo. Aí quando tu abrir vai ficar a mesma sessão. Contudo, se você não reforçar ele direitinho, ele pode desaprender. Beleza? Se tu Essa é a minha passar, dúvida. se tu deixar ele aberto, né, e não reforçar mais, você vai ver que as barrinhas lá do gráfico, quando vocês estiverem fazendo o experimento, vão diminuir. E ele desaprende também. Tá. Tá? Beleza, então, tirou minha dúvida. Só que não tem essa obrigatoriedade, né, que nem porque no Vivo, né, teria que fazer toda semana, né? No software tu pega, salva, fecha, aí, tipo, se tu abrir daqui a 5 anos, ele vai estar lá, entendeu? O arquivo. Beleza. Tá bom? Espero que não seja viciante, viu? Tem aluno que gosta de fazer bastante, né? E avança bastante, é legal. Ele é um software legal de mexer para alguns, né? Beleza. Tá? Aí eu vou mandar uns tutoriais para vocês, aí vocês vão tentar fazer, né, em casa alguma coisa, né? Aí na semana que vem a gente vai pegar mais fundo nisso, né? Mas primeiro vocês precisam se ambientar, tá? Quanto à questão do trabalho de vocês do vídeo, eu preciso assim uma coisa que eu percebi nos vídeos, muitos fizeram o vídeo, né? Ficou legal, tudo bacana o resultado, só que faltou vocês se apresentarem. Eu percebi isso, né? Você fala, nós somos acadêmicos, eu me chamo tal, eu sou acadêmico de psicologia, estou no 4º período, né? Estudo em tal faculdade. Tá? Faltou vocês se apresentarem. E se vocês puderem editar os vídeos para colocar essa apresentação ou colocar como forma de texto, né? Seria legal. Foi uma coisa que eu percebi. E professor? A gente colocou como forma de texto. Tem algum problema? Tem não, né? Não tem problema não. Colocou só como forma de texto mesmo. Tá, beleza. Isso é mais para os que não colocaram, tá? Para vocês editarem. Aí eu tô verificando aqui direitinho um dia para a gente fazer a apresentação para valer, né? O Saulo ele me falou que ele vai dar uma ajuda com a gente, que ele tem uma conta do Zoom aí que pode fornecer para a gente, que a gente pode transmitir pelo YouTube. Aí eu vou verificar direitinho aí uma data para a gente fazer essa apresentação. Isso, professor. O YouTube ou o Facebook, né? Onde vocês achar que tem mais audiência. Isso. Acho que é no Face, né? Acho que no Face é melhor pra gente, porque o pessoal vê logo, né? Todo mundo já compartilha nas suas contas pessoais, aí já ganha uma audiência bem grande. Aí o que eu peço para vocês, né, nesse período aí, é que vocês leiam, né, textos, né, sobre o isolamento e o efeito psicológico, né, nas pessoas, porque a ideia seria eu apresentar, né, junto com vocês, né, e aí eu queria que vocês falassem também, né. E aí no meio, como se fosse um programa, né? O Saulo ele já está mais experiente nisso, né? Eu estou iniciando agora a minha carreira como blogueirinho, né? Aí tu pode me dar uma força. Mas aí a ideia é a gente ir conversando, né? Fazer tipo um talk show mesmo e aí durante a apresentação mostrar os vídeos de vocês, né? Então vão se preparando aí, né? Lendo os textos para ficarem bastante informados, né? Para participarem junto. Aí eu vou estar verificando com calma uma data aí, para a gente botar isso na prática. Tá certo, pessoal? Então tá faltando uns 4 minutinhos aqui para terminar. Alguém teria alguma dúvida ou algo para esclarecer da matéria, né? Então, é como a gente falou lá no grupo, né? São 4 textos, né? É o dos irmãos, né? É o do comportamento animal, os 2 de hoje, né? Que é o laboratório experimental na comportamental e o SNF vai à escola, né? Esses são os 4 textos.
Aí, de tarefa para vocês, eu passei, já vou te passar a voz, Bruna. Foi esse vídeo, né, da apresentação, né, e a live, e os estudos dirigidos. O Medium, eu passei para vocês também o texto no Medium? Eu não estou lembrado. Passei, né? Passei também. Passou. É a primeira atividade. Isso. Então, são essas 3 tarefas, né? Até aí o laboratório também, o SNIF, né? O programinha, né? Que a gente vai fazer uma prática dele, né? Então, são essas 4 tarefas e esses 4 textos, tá, gente? Para a gente fechar esse bimestre aí, né? Professor, o senhor pode repetir essas atividades? Para mim. Calma, Professor, o senhor pode repetir essas atividades que o senhor acabou de falar por escrito no WhatsApp? Tá, vou repetir lá. Eu vou jogar esse vídeo, eu tô gravando aqui também. Eu vou jogar lá. Tá. Tá Obrigada. bom? A Bruna queria falar ainda? Ainda tem 2 minutos e meio. Queria. Não, professor, foi eu, Thalita. É porque cortou, eu não escutei as atividades que o senhor já tinha falado, mas a Natália pediu para você mandar digitado. Professor, é melhor digitado, porque senão no vídeo a gente é mais difícil achar a hora da fala. Tá, vou digitar lá. Professor, Oi, Bruna. a minha dúvida, só para ficar bem clara aqui, né? Porque quarentena a gente reduziu um pouquinho a questão da cognição. Mas, enfim. Então, a gente só vai começar a trabalhar o sniffzinho bonitinho, começar a condicionar o comportamento do ratinho após os vídeos que o senhor mandar, né? Explicando direitinho, ou é só na próxima aula? Não, eu vou passar eu já vou passar, né, o material, né, que ensina como mexer nele, né? E aí eu já vou passar uma tarefa para vocês, né? Mas não vai ser nada aprofundado ainda, né? Só para ver se vocês conseguem por si só mexerem nele. Aí na semana que vem que a gente vai entrar de cabeça nele, tá? Mas é interessante que você já dê uma estudada, que você já tente fazer alguma coisa aí, né, com ele durante a semana. Ah, tá bom, obrigada. Tá, de nada. Mais alguma pergunta, gente? Falta um minutinho. Então, beleza. Depois eu quero fazer uma pergunta em relação à questão que a maioria dos vídeos que eu vi é reforço e extinção. Uhum. Aí depois o senhor pode responder quando foi que entrou a questão da punição, ou se entrou simultâneo. Tem vários experimentos que pode fazer no ratinho, isso que é interessante, né? Esse da punição, por exemplo, a gente não faz mais Não necessariamente você precisa trabalhar com punição, você pode trabalhar só o reforço e a extinção. Aí eu queria que você falasse. Por exemplo, a punição no ratinho vivo a gente não trabalha, que seria o choque, né? Por questões de bioética, né? Mas no software tem como trabalhar a punição, né? Vocês vão ver dentro dos textos que eu vou enviar, tá? Beleza? Professor, não vai ter segunda chamada não, né? Vou já lançar aqui a segunda chamada, tá? Tá bem. Tá, beleza, então. Então, já terminando